Olá, como vai? Muito bem-vindo. Hoje o Questão de Ordem tem como convidado o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. O senador vai falar sobre os desafios do agronegócio para 2021. Senador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para bater esse papo aqui no Questão de Ordem. O senhor que é de um estado que tem uma tradição agropecuária, agroindustrial das maiores no país. Imagino que o senhor, se não foi, deve ter tido muita gente da família que é do agronegócio. Sem dúvida. É uma satisfação participar porque é minha origem, né? Eu pisei com os pés descalços da infância no chão barrento do interior do Paraná, né? Meu pai é agricultor a vida toda. Aliás, é uma história de bandeirantismo, né? Porque ele veio do estado de São Paulo em 1938, né? Ainda jovem, e chegou de jardineiro até Londrina, depois no lombo de cavalo ou de burro, por picadas até Maringá, onde escolheu a área. Naquele tempo era selva, bruta, né? O preço era irrisório, mas o desestímulo era enorme. Só os valentes, né, produziram a colonização do interior do Paraná, do norte do Paraná. E, obviamente, ele escolheu um local porque tinha água e disseram que o trem passaria por lá, né? E ele, então, fez a opção do local. E começou a sua vida, toda a família tem origem no campo, na agricultura, e por isso nós aprendemos a valorizar o homem do campo, a atividade rural e o agronegócio. É uma satisfação, por essa razão, participar de um programa como esse, Valteno, conduzido por você. Sim. O senhor é da bancada do Podemos no Senado Federal, uma bancada grande, que abriga 10 senadores. O senhor já está aí, não sei em qual mandato, mas já está há quantos anos no Senado? Eu sou recordista no Senado, embora o meu primeiro mandato eu tenha interrompido ao meio para ser governador do Paraná. E depois fiz uma interrupção, porque eu completei o meu mandato de governador, não disputei a eleição. Fiquei 8 anos sem mandato, aí retornei em 98, fui eleito senador pela segunda vez, portanto, né, e assumi em 99. De lá para cá, disputei reeleições, né? Então, já são 4 mandatos. É evidente, o primeiro eu exerci a metade. E estou exercendo agora o 4º mandato. Obviamente, se disputasse mais um, seria o recorde absoluto de mandatos no Senado Federal. Eu fui, no primeiro mandato, no limite da idade, né, aos 35 anos. Então, veja que é uma trajetória prolongada do Legislativo e que foi interrompida por um período de 4 anos no Executivo, onde nós pudemos, aí sim, dar mais atenção à agricultura e realizar programas fantásticos, né, como o Programa Paraná Rural, que foi considerado modelo para o mundo pela FAO, pelo Banco Mundial, e que consta lá na primeira página como um dos programas. Aliás, esse programa foi implementado em 18 países do mundo posteriormente, é aquele programa que compatibiliza os interesses da produção com a preservação ambiental. É um programa com cerca de 45 práticas agrícolas diferentes, não é? Como a curva de nível na forma, os murunduns, né? Na forma de, aquela elevação da terra que nós chamamos aqui de murundum, na forma de curva de nível, não é? Para evitar que a erosão provocada pelas águas da chuva carreguem a fertilidade do solo, assoreando rios e lagos, e os contaminando com o adubo, que é o adubo não, com os inseticidas, né, que são costumeiramente usados nos plantios. Fizemos também adubação verde para reduzir
o potencial do agrotóxico, abastecedores comunitários para evitar que o agricultor fosse até o rio com vasilhame com restos de agrotóxico, né, para buscar água, enfim. Foi um programa do plantio direto, né, para evitar movimentação de terra maior. E que mais? Recuperação das matas ciliares. A cor das águas dos rios do Paraná mudaram depois da nossa gestão. É por essa razão que eu digo que é possível compatibilizar os interesses da produção e da preservação ambiental, que, aliás, o agricultor é um preservacionista, ele sabe do valor da sua terra, da necessidade de preservar a fertilidade do solo, que deve ser repassado às gerações vindouras, rico e fértil, porque da terra arrancarão também, como nós, a sua sobrevivência. Eu sei disso, sua consciência com relação a isso. Certamente participou da discussão e da aprovação do Código Florestal, o Código Florestal brasileiro. Teve aí, se não me engano, o ex-senador Luiz Henrique como uma das pessoas que mais participaram, ajudaram. Teve uma participação enorme. O Brasil tem hoje um Código Florestal considerado moderno, mas há sempre as tentações de mudar o Código Florestal. Tudo isso que o senhor falou aí, a proteção das matas ciliares, das áreas de preservação permanente, é uma conquista não só do produtor rural, que já preservava, como o senhor falou, mas uma conquista da sociedade, à medida em que nós produzimos e mantemos o respeito às áreas de preservação. O senhor se lembra de como foi essa discussão do Código Florestal e que avanços nós alcançamos com ele, senador? Então, a conscientização do homem do campo, desde que o governante tenha essa responsabilidade e esta visão da importância da preservação ambiental, é essencial. E aí eu vi aqui no Paraná, durante o meu governo, que o proprietário rural, de modo geral, é um preservacionista. Ele sabe que ele está preservando um patrimônio que também é seu. A terra é realmente um patrimônio da humanidade. Circunstancialmente, é um patrimônio individual do cidadão, mas definitivamente é um patrimônio da humanidade que tem que ser preservado, rico e fértil, como já disse, porque dele arrancarão a sua sobrevivência aqueles que virão depois de nós. Então, é uma lição permanente de amor à vida, a preservação ambiental, com a compatibilização necessária com o progresso, com a produção maior. Aliás, este programa é que garantiu a fertilidade do solo no Paraná até hoje. Nós teríamos um solo mais pobre, nós teríamos hoje um solo depredado, não fosse esse programa lá pelos idos de 87 a 91, quando nós cobrimos o Paraná de ponta a ponta com essa modalidade de preservação ambiental compatibilizada com a produção maior, o aumento da produtividade, ou seja, aumentamos a produtividade e preservamos o meio ambiente. Senador, agora, falando dos desafios para o setor, eu falei do Código Florestal, que foi um avanço, mas existe aí a regularização fundiária que não anda. Esse é um tema que vem sendo discutido, tem um projeto para ser votado na Câmara, foi constantemente adiado. Além de permitir a segurança jurídica dos produtores, e olha que ele ali tem 6 módulos rurais, principalmente para o pequeno produtor, ele, sem a aprovação do Código Florestal, fica difícil fazer uma fiscalização, porque são propriedades que não têm dono, não têm um cadastro ambiental rural. Por que o Congresso demora tanto na aprovação da regularização fundiária? Há necessidade, sim, de uma legislação mais competente para a regularização fundiária no país e, obviamente, tem pressões de lado a lado, obviamente. Olha, Walter, eu tenho que dizer o seguinte, é preciso dizer isso, né? O nosso sistema é presidencialista e certas reformas de profundidade só ocorrerão se nós tivermos um presidente da República que tem essa vocação para a mudança
a coragem de mudar e lidere com um mínimo de competência o processo de mudança, articulando politicamente com o Congresso Nacional, evidentemente sem o toma lá da cá, mas com o convencimento, entende? Com a valorização do parlamentar, com a discussão do tema, para que nós possamos, sim, oferecer segurança jurídica. Nós estamos abordando a questão da terra, que é o maior patrimônio hoje do Brasil. Nós temos que voltar os nossos olhos para o campo, agora mais do que antes e mais do que nunca. Por quê? Já é conhecido. Até 2050, o mundo terá que produzir 60% a mais de alimentos do que produz hoje. E 40% disso tudo terá que sair do Brasil. Então, veja o patrimônio que nós temos para administrar. Se nós administrarmos esse patrimônio com competência, com visão estratégica, certamente nós vamos fazer do Brasil uma grande nação. Eu não tenho nenhuma dúvida de que a agricultura será o motor do nosso desenvolvimento. Tem sido, né? Eu estou aqui redundante. Nos últimos 25 anos, todos nós sabemos que foi o agronegócio que garantiu sustentabilidade econômica, que garantiu o PIB, que evitou que PIBs pífios que tivemos fossem ainda piores. Nesses 2 anos, que tivemos uma queda de PIB de 7%, não fosse a agricultura, a tragédia seria maior. Então, é evidente que nós temos que oferecer segurança jurídica em todas as áreas, é por isso que se fala em reforma tributária, isso é essencial, não é? Mas, obviamente, em relação à regularização fundiária, é essencial. Sempre foi, é agora, será cada vez mais, em razão dessa perspectiva da necessidade do mundo agrícola produzir mais do que vem produzindo hoje e preservando o meio ambiente, porque a questão ambiental ganhou amplitude, especialmente em função dos problemas ocorridos no Brasil nos últimos 2 anos. A questão ambiental brasileira passou a ser internacional. O mundo passou a se preocupar com a preservação ambiental do Brasil de forma antes nunca vista. Então, nós temos que buscar, através do legislativo também, ser eficientes na busca de uma legislação que diz respeito à regularização fundiária para oferecer maior segurança jurídica aos produtores. Apesar de do protagonismo do produtor rural brasileiro, da agropecuária, como o senhor disse, super safra atrás de super safra, o papel que teve a Embrapa, os pesquisadores da Embrapa vamos dizer assim, na modernização dos meios de produção, na produtividade brasileira, o produtor acaba ainda pagando o pato por ter uma comunicação, o setor talvez não comunique bem, o produtor acaba sendo responsabilizado por temas que ele não tem responsabilidade. O produtor rural brasileiro hoje tem um código florestal, demorou anos de debate para ser aprovado, mas está na Câmara já está pronto para ser votado o projeto de regularização fundiária. A lei de defensivos agrícolas já foi aprovada na CCJ, não vai a plenário, não é pautada. Então, são alguns temas que já estão prontos e que está na mão, nesse momento, do Congresso, da Câmara dos Deputados. Isso não é pautado. Tudo bem, acho que falta articulação para isso. A bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária, é bastante ativa nesse sentido, mas o presidente da Câmara não colocou esses temas em votação como prometeu no ano passado. Nós temos os engavetadores, né? Infelizmente, eu tenho combatido o presidente da Câmara, tenho dito até que ele tem sido um político nocivo aos interesses do povo brasileiro. Eu peço desculpa pela ausência, porque não gosto de atirar pelas costas, né? Mas não se trata de atirar pelas costas, trata-se de fazer avaliação da gestão, a vida, não é? Houve uma gaveta, se instalou na Câmara uma gaveta enorme
onde projetos importantes foram depositados. Você faz referência a esses que dizem respeito ao interesse da nossa economia com base na agricultura, no agronegócio. E nós temos outros na área criminal, por exemplo, foro privilegiado, ou mesmo na área econômica, que interessa também ao produtor rural, a limitação das taxas de juros anuais. Projeto meu que foi aprovado no Senado, está lá na gaveta. O presidente da Câmara simplesmente disse: eu não vou colocar em votação. E acabou, como se fosse imperador do Brasil, como se fosse o proprietário da instituição. E isso não é democracia. É contra o projeto, discuta o projeto e vote contra, mas submeta à deliberação um projeto de tamanha importância. Então, agora nós estamos à véspera da eleição de presidente da Câmara e do Senado, e é fundamental que se cobre exatamente essa eficiência na leitura que se deve fazer do que é importante, do que é mais importante para a sociedade. A sabedoria está na capacidade de fazer a leitura correta daquilo que é prioridade para o nosso povo. É evidente, se nós estamos fazendo essa narrativa da importância do agronegócio para o país, é evidente que esses projetos são prioritários. É uma inversão de prioridade do que ocorre no Legislativo hoje. Veja, eu defendo o Legislativo quando quer transferir a ele a responsabilidade que não lhe cabe. Então, quando transferem, o Legislativo não faz a reforma administrativa, o Legislativo não faz a reforma tributária, o Legislativo não faz a reforma política, o Legislativo não faz a reforma do sistema federativo. Eu defendo o Legislativo, em razão do sistema vigente. Cabe ao presidente da República liderar essas reformas, as grandes reformas, as reformas de profundidade. Mas aqueles projetos que já estão lá, esses a que me refiro, não chegaram. Mas aqueles que estão lá, o melhor lugar não é a gaveta. Me perdoe o senhor Rodrigo Maia. O melhor lugar não é a gaveta. O melhor lugar é o debate, é da democracia, é o plenário, é a tribuna e o voto. Este é o lugar de projetos dessa natureza que dizem respeito ao desenvolvimento econômico e social do nosso país. Nós queremos uma grande nação, nós temos que contribuir usando a ferramenta política de que dispomos, que é o nosso mandato, para contribuir a fim de que esse país possa superar as dificuldades, vencê-las e avançar na direção de um estágio onde nós poderemos escapar dessa armadilha da renda média que nos coloca como país subdesenvolvido. Bom, nós tivemos um ano de pandemia em que o setor agropecuário não parou, ao contrário, continuamos com a perspectiva de crescimento, poderíamos ter crescido mais, mas não deixamos o país entrar no desabastecimento. O produtor rural, apesar de todos os percalços de crédito, de clima, continua acreditando e produzindo. Nós temos agora pela frente, o senhor tocou no tema aí, da sucessão, tanto na Câmara quanto no Senado. A gente sempre imagina, somos otimistas, em vislumbrar que novos dias poderão vir. O senhor, que já está lá há mais de 20 anos, certamente tem um olhar privilegiado, é um interlocutor privilegiado da cena política. O que se pode esperar desse processo eleitoral? Mais no Senado, de onde o senhor é, mas com uma pitada vamos dizer assim, de opinião com relação à Câmara também. Bom, Walter, antes de responder essa indagação, mas pegando como gancho as suas últimas palavras aí sobre a agricultura, homem do campo, né, dizer que a pandemia, de certo modo, até foi benéfica para o grande proprietário rural, né, o exportador de soja, aquele que planta o milho, enfim, os preços são exuberantes, porque com a desvalorização do real, os produtores de soja ganharam, com a valorização do dólar, ganharam extraordinariamente vendendo a sua produção.
Obviamente, eu não levo em conta aí o pequeno produtor rural, da agricultura familiar, aquele que depende do mercado imediato, né? Esse foi afetado. Por isso, nós cuidamos no Congresso, no Senado especialmente, inclusive, de aprovar projetos que pudessem vir em benefício desses pequenos produtores rurais. Mas a agricultura macro do país, ela acabou até se fortalecendo durante a pandemia. Mas vamos lá, em relação às presidências, é mais uma oportunidade que o Congresso teria para mudar o seu rumo, para reconquistar credibilidade junto à sociedade, para restabelecer o respeito com o exercício do protagonismo ético. Obviamente, trabalhando a favor da governabilidade, não atrapalhando o governo, ajudando o governo, mas prezando a interdependência dos poderes, evitando a invasão de competência e, no caso do Congresso, Senado e Câmara, trabalhando contra o toma lá da cá, que é uma vergonha para o nosso país, que produziu o mensalão, que produziu o petrolão e que sobrevive. O balcão está de pé. Não houve uma machadada para valer nesse balcão para derrubá-lo. Então, as presidências agora, elas são articuladas nesse ambiente de toma lá da cá, de balcão de negócio, né, o que é lastimável. Então, às vezes, algum amigo me pergunta por que você não é candidato a presidente do Senado? Eu digo, a eleição de presidente do Senado começa antes, começa quando o eleitor vota. Se o eleitor faz opção por candidatos ao Senado que não defendem as teses que eu defendo, que é fim dos privilégios, fim do foro privilegiado, fim do auxílio moradia, fim da verba indenizatória, fim também dos apartamentos funcionais. Se eu defendo a redução do número de senadores, de deputados federais, de deputados estaduais, de vereadores, se eu defendo uma cláusula de barreira para impedir o crescimento do número de partidos, que é um exagero, instalou-se no Brasil uma fábrica de partidos. Então, o Congresso Nacional é a casa de 35 partidos políticos. É uma barbaridade isso. Isso é desorganização política. Então, se o eleitor faz a opção por alguém que defende o status quo, ou seja, o sistema vigente, e não faz opção por aqueles que defendem essas teses de mudança, quem as defende fica inviabilizado para disputar internamente a eleição do Senado. Então, alguém pode dizer, lá fora você é respeitado, mas quem decide está aqui dentro. E, evidentemente, não vai decidir contra os seus interesses, já que não advoga interesses coletivos e sim interesses próprios. É o tal de legislar em causa própria, não é? Então, essa é a situação. Eu não vejo com otimismo essa disputa, esse enfrentamento. Nós vamos aguardar um pouco mais para ter uma decisão oficial. Ainda ontem dei uma entrevista para você, Valteno, dizendo isso, e vamos aguardar o dia 15, estudar bem a movimentação dos concorrentes para ver de que forma nós podemos contribuir mais, o que nós podemos fazer de melhor, não é? Para evitar o pior. Então, mas a nossa expectativa, para ser franco, não é muito otimista em relação às mudanças que nós desejamos. Senador, estamos caminhando já para o final da nossa entrevista. Apesar do pessimismo, eu gostaria que o senhor aproveitasse esse minuto final para dizer ao nosso telespectador se ele tem alguma razão também para acreditar que 2021 vai ser melhor que 2020, né? Tem gente aí dizendo que queria ver o trailer de 2021 antes de começar. Apesar desse um pouco pessimismo, eu acho que o senhor talvez tenha uma mensagem otimista para quem está nos assistindo.
Olha, nossa obrigação é ser otimista, né? Nunca jogar a toalha, nunca desistir. E como diz o poeta da canção, né? Tente outra vez, né? Tenha fé em Deus, tenha fé na vida e tente outra vez. Nós temos que alimentar sempre a esperança de mudança para melhor, né? E desejar que seja realmente um ano de superação. Não vamos enganar ninguém, as dificuldades estão presentes, elas crescerão, as reformas não foram feitas, deveriam ter sido realizadas em 2019, não foram. Então, desperdiçamos a oportunidade, veio a pandemia, aprofundou a crise. Então, é evidente que nós vamos ter dificuldades. Mas temos valores exponenciais. Temos um patrimônio inesgotável que é a terra. Essa produção agrícola exuberante que o Brasil tem, não é? E é lá que nós temos que voltar os nossos olhos como prioridade e desejar que as coisas mudem, que o executivo acorde para a realidade. Nós não podemos continuar comprometendo o nosso futuro. Então, nós temos que ser pessimistas no diagnóstico, mas sempre otimistas na busca de soluções. E elas são possíveis, são viáveis a médio e longo prazo. Dispersamos oportunidades, já poderíamos estar em outro estágio de desenvolvimento. 2 anos foram desperdiçados, o primeiro por irresponsabilidade e incompetência, o segundo pela pandemia somada à irresponsabilidade e à incompetência, e agora nós temos que apostar no amadurecimento, não é? Que ocorra um amadurecimento político e que seja um ano de superação, de recuperação econômica e que nós possamos realmente... Olha, quanto dinheiro foi embora do Brasil nos últimos 2 anos? Né? Eu não vou citar cifras aqui, mas foram bilhões de dólares que foram embora. Nós temos que dar razões para que esses dólares retornem ao nosso país, contribuindo para o nosso desenvolvimento. É isso, Valter, que Deus nos convença, né, com fé, com a nossa crença. Vamos preservar a nossa fé, a nossa crença, e que Deus nos permita acreditar que realmente este ano de 2021 será um ano de superação, de derrota da pandemia e de recuperação econômica. Muito obrigado, senador Álvaro Dias, líder do Podemos no Senado Federal. Obrigado pela sua participação. Nos vemos em breve numa próxima oportunidade. Até lá.